Fala aí, galera, tudo bom com vocês? Então, dando sequência aí para o nosso estudo, para ajudar a gente a fazer e desenhar quadrinhos. Última aula que eu fiz aqui foi sobre luz e sombra, né? De uma forma bem rápida, depois passei para a questão de aplicação, isso numa imagem, testando os pincéis para fazer as achuras e tal. E hoje eu quero aprofundar esse estudo, partindo para um estudo de texturas, né? E aí, fazer um estudo sobre alguns materiais específicos, né? Temos aqui madeira não, pedra, madeira vai ter também. Tecido. Então, estou pegando aqui umas imagens que vão servir como exemplos e referências também, né? Então tem madeira, tentar estudar um pouco desses elementos principais aqui, que são comuns, né, da gente retratar em uma história, lógico. Vou pegar aqui só 4, só para começar esse estudo aqui, esse aprofundamento. E aí, o que consiste nesse exercício, né? É, a partir da observação, tentar entender alguns padrões que podem ser reproduzidos na nossa imagem, né? Como no desenho, na arte final, a gente consegue trazer desses elementos, né, características próprias que vão revelar aí esses materiais no desenho. Como é meio difícil a gente fazer essa transposição assim imediatamente, né? Isso fica mais fácil quando a gente já observa algum desenho que desses materiais que foram resolvidos nessa técnica que a gente está querendo estudar, para a gente observar um pouco das características, né, que eles vão ter. Então, eu vou também trazer para essas referências aqui também imagens que já são desses materiais para já capturar alguma noção aqui, algum entendimento de como foi feito essas resoluções, né? Como que foi trabalhado esses materiais aí. Aqui eu estou pegando uma técnica de Ashura também, né? De arte final, como se fosse uma arte final feita com nanquim, é, com caneta, né? Porque fica dentro aqui do estilo que eu tô querendo desenvolver, né? Então, vai ficar limitado a essa forma aqui de representação. Você pode fazer essa pesquisa a partir dos materiais que você quiser, né? Assim, também dentro do estilo que você quiser, né? Então, eu vou começar aqui com a observação da pedra, tá? Para ser nossa primeira modelo aqui. E eu tenho que tentar entender o melhor que eu puder quais as características principais desse material, né, do material que eu for tentar reproduzir no meu desenho, né? Então, óbvio que a noção e o entendimento da luz e sombra, né, da iluminação e como que ela está se dando é muito importante para poder fazer uma boa leitura dessas imagens, né? Então não se trata só do material, do que ele é, e sim também como esse material está sendo iluminado. Mas isso é algo que é complexo, né? Não é que é complexo, mas é repleto, assim. Tem muita informação para a gente simplesmente discutir e falar aqui, né? Então, o que eu vou fazer é simplesmente olhar para essa imagem,
mas não vou fazer uma reprodução dessa imagem especificamente, vou fazer algumas tentativas de introduzir essas características que eu vejo da pedra, né, criando uma textura que possa ser identificada como uma textura de pedra, né, nos desenhos que eu for fazer. Então eu vou apagar essa imagem aqui para a gente poder ficar vendo o meu desenho principalmente, mas estou com a referência aqui do lado e vou começar com um lápis, né, com um pincel aqui que representa um lápis, para fazer algumas formas que já na sua estrutura inicial aqui elas se assemelham a pedras, tá? Mas só para dentro delas colocar alguma dessas texturas aí. Primeiro com um lápis, depois tentar passar isso para a arte final. Então, o que, que eu percebo? Bom, a gente tem que ver sempre a questão da iluminação, né? De onde que ela está vindo e tal, para a gente projetar as nossas sombras, né? E temos que ver também a questão do próprio volume da forma, né? Tipo, do formato desse material e como que ele já se apresenta para nós aí em termos de planos, né? Então, se tem um declive, se tem um relevo, né? Isso aí a gente já consegue observar na própria estrutura que a gente está vendo ou que a gente está criando também, né? No nosso desenho. Então, estou fazendo algumas aqui mais simples, outras estou deixando um pouquinho mais complexa, para ir testando justamente ah, as várias formas, né, de representação que a gente pode ter aí. Então, feito essa primeira marcação, vou pensar como projetar minha luz, né? Então, fazendo uma coisa um pouco mais simples agora de cara, vou só marcar onde que estão essas sombras, tá? Não pensando muito na questão da textura, apenas marcando esses planos aqui e fazendo distinções, né? Entre eles, mas usando, tipo, estou fazendo umas achurazinhas, mas sem pensar muito em criar uma textura específica, tá? Para esse objeto aqui, não. É só para ver como que a gente vai perceber essas sombras, né? Em relação à luz que tiver batendo aí nessa pedra. Né? Vou fazer isso aqui em todas elas e imaginando mesmo, tá? Tentando ser coerente com a questão da direção e um pouco do como que esses planos iriam se apresentar dada a luz que eu estou gerando aqui, certo? Que tentar fazer como se tivesse umas entradas, assim, uns buracos na pedra, que aí, obviamente, eles vão estar recebendo muito menos luz, né? Então vão ficar mais escuros, vão ficar na sombra aqui. E aqui aqui eu tô mais brincando mesmo, tá? Tô inventando, sem muita, mais no feeling, né? Mais na sensação, assim, porque isso pode se tornar um desafio bem técnico, né? De você fazer uma análise muito primorosa de como que as sombras elas têm que se comportar e tal. Mas eu atualmente eu tenho pouca prática nesse tipo de coisa, então eu vou indo mais pelo feeling mesmo, tá? E pelo que meus olhos estão me dizendo aqui do que eu posso fazer, né? Dentro de cada imagem que eu já desenhei aqui, certo? Então, deixa eu ver, essa aqui também falta. Eu tenho primeiro sombreamento aí bem em forma de rascunho mesmo, só para a gente começar a entender.
onde que estão as luzes e tal, né? Então, conforme a gente vai estudando o material, mais interessante esse tratamento fica. Aqui, como uma primeira abordagem minha, então eu sei que ainda é uma coisa que pode ser mais bem realizada. É um estudo, estamos estudando. E agora vou olhar para a imagem que eu peguei, que é de um desenho já, né, feito como se fosse em nanquim para me servir de referência para eu fazer esse acabamento dessas pedras aqui, tá? Então, deixa eu colocar ele de novo aqui. Então ele tem um estilo próprio, né, um acabamento próprio. Deixa eu achar ele aqui. Aqui. Então ele tem um estilo próprio que eu vou usar para me referenciar, né, usar como referência para fazer. Então, aqui o artista, a pessoa que fez aqui, usou muito das linhas paralelas, né, e depois cruzando elas. Basicamente isso, e reforçando as sombras, né, mais densas para criar esses vãos, esses espaços, né? Mas as sombras, assim, os tons mais médios, né, tipo dos cinzas e tal, ele foi fazendo com essas linhas paralelas, que é mais fácil para mim, né? Porque é uma coisa mais simples aqui de realizar. Então vamos tentar fazer aqui com esses desenhos pequenininhos, né? Mas a gente vai jogar eles aqui para ir testando isso. Então eu peguei uma caneta aqui que ela tem essa questão de começar mais fina, acabar também mais fina e tal, que acho que vai ser interessante, vai combinar aqui com o material. Então, uma das coisas que eu quero fazer é variar um pouco na questão da grossura dessa linha ao longo do material, da pedra aqui, tá? Então, mesclar um pouco de limites assim mais duros, né, mais retos, com partes um pouco mais orgânicas, né? E, por exemplo, nessas divisões de planos, assim, como tá aqui nessa parte aqui, como se fosse parte mais do topo e aqui mais do lado, eu vou tentar não separar tão evidentemente com linhas, né? Então deixar uns espaços assim em aberto, tá? Para sugerir só esses limites assim. Em outros casos vou dar uma reforçada, como agora aqui, né? Então, onde eu vejo que tem uma fenda, né, um buraco, assim, eu posso vir e preencher de preto aqui de uma forma mais densa, né? Tá, por exemplo, agora é uma questão de fazer as achuras aí. Eu gosto de separar a camada da minha achura da camada da minha. Ixi, olha aqui que eu fiz. Eu fiz tudo na mesma camada. Fiz na camada do desenho. Ou seja, então nessa aqui eu vou deixar assim, porque. Ok, mas a gente não deve fazer essa desenho da arte final na mesma camada do nosso traço a lápis, obviamente, né? Mas aqui eu vou deixar assim. Mas na próxima eu vou explicar por que que eu gosto de separar minhas achuras e tal. Então, uma coisa que eu estou reparando aqui na minha referência é que é interessante perceber um pouco assim, da direção que eu quero dar para essas linhas, né? Eu poderia fazer, por exemplo, nessa parte aqui, usar essa direção, né, para fazer as sombras e as achuras, como eu poderia fazer
é essa direção aqui, assim, né? De cima para baixo, né? Ou de baixo para cima. Então a gente tem que entender qual que vai ser a melhor escolha aqui para fazer esse direcionamento aqui dessas linhas, né? Então é interessante pensar que a gente pode, com essa direção, né, essa diferenciação de direção, a gente separar os planos, né? Ter planos divididos, bem divididos por conta disso, né? Tô fazendo aqui eu tô escolhendo fazer esse tratamento um pouco mais sujo, assim, do que tá lá na minha referência, que tá bem limpinho, tá como eu tô fazendo aqui agora, né? Umas linhas bem limpinhas e tal, mas aqui eu tô querendo dar um acabamento um pouco mais sujo para ver como que isso fica, né? Como que se apresenta aqui, ah, se combina com o material, sabe? Se fica interessante por ser uma pedra e tal, ou se é melhor deixar tudo mais limpinho mesmo. Então vou fazer uns testes aqui, né? Vou dar uma variada, como eu gosto de fazer quando eu estou estudando, que é para ir aprendendo, né? O que que fica mais legal e tal. Vou fazer essas linhas um pouco mais constantes, assim. Eu acho que só de olhar assim me agrada mais essa parte que tá um pouco mais limpa. Mas vamos ver como que tentar fazer agora aqui um pouco mais suja, né? No sentido que tem mais diferença de grossura e um pouco de diferença também de direção. Fazer essa comparação aqui. Então, qual que é a dificuldade maior sempre para mim? É a questão de entender é, como se comporta, né? Uma sombra que eu estou inventando. É uma vez que eu não estou usando nenhuma referência, estou apenas jogando aqui as rachuras, então tem que ficar entendendo um pouco como que essa sombra se comporta, né? E é uma tarefa. A gente tem que usar um pouco da nossa imaginação, né? E do nosso bom gosto aqui, assim, para avaliar se tá ficando legal ou não, né? Lógico que com o estudo, né? Esse estudo de observação, da gente praticar muito e ter feito várias vezes, por exemplo, aquele objeto em questão, você já vai resolvendo as coisas meio que sem muita hesitação, né? Já sabendo como proceder, assim, né? Então, tudo é uma questão de prática, né? Mas tá, tô achando interessante. Essa aqui eu não vou conseguir fazer o que eu aconselho, né, que vocês façam, que é depois de usar o desenho de fundo, fazer atirar a camada, né, do fundo e tal, do desenho, na verdade, para poder ver. Aqui eu não vou poder fazer porque vocês viram que eu acabei fazendo tudo na mesma camada. Mas essa próxima aqui eu vou tentar, não, vou fazer desse jeito. Então, pelo menos as achuras eu coloquei numa camada diferente, que é porque para caso eu não goste de nada, né? Às vezes você quer refazer só a questão das achuras, né? E aí ela não tá presa com o seu contorno, com o seu desenho. Então você pode só apagar isso aqui e refazer, ou por exemplo, usar também uma técnica que é apagar usando a própria caneta, né? Então, se você vier aqui na parte onde a gente escolhe a cor, né, do pincel,
eu escolher essa barrinha aqui, onde tem esse símbolo de transparente, então eu posso vir e dar uma retirada, né, de algumas linhas, né, de algumas informações aqui com a própria caneta, e aí eu não tem problema de apagar o contorno, né, porque ele não está na mesma camada. Então, vamos para a próxima aqui. E agora sim, vou fazer numa outra camada. Vou fazer essa aqui que está um pouco mais complexa. E vou tentar criar umas áreas assim de contraste maior, criar umas sombras um pouco mais evidentes assim. Bom, esse aqui foi o resultado desse outro exemplo, né? Que aqui eu já testei, sei lá, arrisquei mais, né? Variei pra caramba a direção e tal. Isso aqui é, tipo assim, você começa fazendo de uma maneira mais descontrolada para ir depois afinando e refinando o tratamento disso aí, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer agora um apanhado aqui desses estudos e aí depois eu vou colocar aí numa câmera, numa velocidade avançada para vocês irem acompanhando. Mas basicamente, já vou colocar aqui o ponto. Por se tratar de estudos, isso aqui é uma coisa que a gente tem que fazer constantemente, de acordo com o que a gente se interessa e acha que precisa desenvolver, né? Então, é mais para estimular essas atividades, para estimular que a gente faça isso dentro de uma prática mais constante, para quando a gente estiver aplicando isso dentro do trabalho, isso sair com mais naturalidade e destreza. Tá certo, galera? Então, vou depois deixar um time-lapse aí dos resultados para vocês, beleza? Então, a aula de hoje é essa. Sugiro que vocês façam também algo parecido aí para ajudar nos trabalhos de vocês, beleza? Abraço.